Fala galera, aqui é o João Corrêa mais uma vez para vocês e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que é um pouco controverso. Existem opiniões muito divididas a respeito desse assunto. MMA é ou não é um esporte violento? Eu decidi falar sobre esse tema porque depois que eu fiz o vídeo falando sobre por que a gente não vê lutadores de Kung Fu no UFC, muitas pessoas fizeram essa questão, esse comparativo entre o esporte e a arte marcial tradicional e que um é violento enquanto o outro prega paz, e eu decidi passar um pouco da minha visão aqui a respeito sobre o MMA. Quanto à questão do comparativo que as pessoas fizeram do arte marcial tradicional com o MMA, isso é uma grande besteira, porque na arte marcial tradicional sempre tiveram competições também, as competições eram muito mais sangrentas do que é o MMA hoje em dia. A questão que as pessoas devem ter se confundido, e quem falou isso não tem muito conhecimento de causa, é o fator da filosofia. De fato, as artes marciais pregam uma filosofia de você não combater, não lutar. A violência ela nunca vai estar no esporte, a violência ela está na intenção da pessoa. Se um atleta é muito bom lutando, se um atleta faz isso como profissão, não significa que ele é uma pessoa violenta. A diferença vai estar na intenção entre você utilizar isso para uma coisa boa, ou para um esporte saudável, ou você utilizar isso para uma emoção sua, para quando você está com raiva, para quando você fica irritado, para quando alguém te ofende. Quando você usa isso para essa forma, você está sendo uma pessoa violenta. Mas se você usa para se defender, para praticar um esporte onde existem regras, existem todo esse tipo de coisa, eu não considero que seria violência, e sim que é um esporte que faz muito bem para a nossa prática marcial. Obviamente que nem todo mundo é obrigado a competir, não foi isso que eu quis dizer no meu vídeo. Se você não assistiu, assiste lá e você vai ver que não é isso que eu quis dizer, que todo mundo tem que competir. O que eu quis dizer lá é que tem muitas pessoas que se escondem atrás desse tradicionalismo para não se expor. Existe sim pessoas que são tradicionais, que não competem por essência, por filosofia, e que são muito bons, e eu conheço muitas dessas pessoas. A minha crítica naquele vídeo foi a respeito de pessoas que dizem ser muito boas, que dizem ser superiores aos atletas profissionais, mas que não provam isso. Então não tem problema nenhum você não competir. O problema está em você falar que é melhor do que os competidores sem provar isso numa competição. E para quem fala que o tradicional não tem competições e que não é violento, que é só pela paz, está falando uma grande besteira. Existiram muitos mestres do tradicional que foram, na verdade, grandes assassinos, digamos assim. Mas não assassinos porque eles queriam matar outra pessoa. Eles foram assassinos porque, de fato, eles tiraram muitas vidas, mas porque é assim que eram as competições antigamente. Vale lembrar que grande parte das competições antigamente utilizava armas de corte, como espadas e facões. E na grande maioria das vezes alguém acabava saindo ou gravemente ferido ou morto. Então não vem me dizer pra mim que não, tradicional é só paz e amor. Não, hoje a filosofia lapidada traz uma filosofia de paz, mas antes, mesmo com a filosofia de paz, quando era necessário, os caras tinham que cortar algumas cabeças. Afinal, a arte marcial era feita para defender, ela era feita por soldados, ela era feita por essas duas castas, monges e soldados. Até mesmo os próprios monges usavam para se defender. Obviamente, os monges não tinham o objetivo de serem violentos, eles não queriam ir lá oferecer a agressão à pessoa. Eles usavam como uma maneira de defesa e buscavam, na maioria das vezes, tentar não ferir tanto ou não matar o oponente, mas isso sim acontecia no tradicional. Na minha concepção, eu acredito que MMA é um esporte extremo. Isso não significa que ele incentiva a violência. Então, para a gente dizer que algo é violento, é quando algo tem esse objetivo. E o MMA ele não tem o objetivo de ser violento. Então quando você vê aquelas lutas com o lutador todo cortado, ensanguentado, não é o objetivo do MMA que aquilo aconteça. Existem diversas regras para que aquilo não aconteça. Quando aquele tipo de corte acontece, sangramento acontece, algum quebramento acontece, isso é uma exceção. Então, se você falar que o MMA é violento, você teria que falar, por exemplo, que ciclismo é violento, porque quando os caras caem de bicicleta, eles também ficam lá, todos sanguentados. Você teria que falar que o futebol também é violento, que quando as pessoas dão um carrinho lá, o jogador dá um carrinho no outro, ele quebra a perna lá, ele também fica todo ferrado. Então, se você for ver, na verdade, nos outros esportes, os atletas se machucam muito mais nos esportes que envolvem corrida e contato, como basquete, futebol. As pessoas se machucam muito mais do que no MMA. Então, quando no MMA o atleta se machuca, aquilo, na verdade, é um acidente.
E aí muitas pessoas até falaram, mas o MMA é o enaltecimento do ego. Na verdade, nem sempre. A questão de enaltecer o ego vai do lutador. Então, para as pessoas que falaram aí que é em defesa da luta contra o ego, besteira. Porque se é em defesa da luta contra o ego, pra que você vai ficar se enaltecendo, falando que não, eu sou melhor do que os lutadores de MMA? Se a sua luta é contra o ego, você não estaria nem se manifestando para defender, né? Isso. Se você estaria com seu ego tranquilo, você ia olhar e ia saber que aquele vídeo não foi direcionado para você e estaria tudo bem. Para as pessoas que não sabem, eu também pratico o estilo tradicional. Na verdade, eu dou ênfase ao meu trabalho mais pro tradicional do que pro lado esportivo, mas isso não significa que eu vou perdoar e passar a mão na cabeça dos erros do tradicional, assim como eu não passo a mão na cabeça dos erros do esporte. Eu faço uma crítica justa, uma crítica saudável pro melhor que cada cenário tem, eu também falo, e também pro pior de que cada cenário tem. Então, para mim, sim, o MMA é um esporte extremamente saudável. A única ressalva que eu faço aqui, a primeira é a respeito das crianças. A gente tem que tomar muito cuidado em demonstrar e ensinar o MMA, né, como esporte para as crianças. Inclusive, o esporte MMA ele não é transmitido na TV aberta em horário antes de meia-noite. Ele é sempre depois de meia-noite, exatamente para as crianças não assistirem. Então, obviamente, que se você colocar uma criança para assistir uma luta de MMA, ela vai entender que o esporte é aquilo ali, é arrebentar o amiguinho. Ela não tem ainda capacidade para poder discernir isso. Mas se você for ver um treino nas academias que tem aí de grandes mestres, o treinamento das crianças é completamente diferente, não tem nada de competitivo, é algo bem lúdico. Então a minha ressalva é quanto às crianças. Tomem cuidado quando vocês forem mostrar o esporte ou ensinar o esporte para crianças. E a segunda ressalva é sobre atletas amadores. Atletas amadores, não pensem que vocês são profissionais. Esse é um grande problema. As pessoas, quando elas se tornam atletas, elas querem competir, elas acabam ficando um pouco fanáticas. Só que o que você não para e não presta atenção é que um atleta amador, ele na maioria das vezes ele paga para competir. Enquanto um atleta profissional ele recebe. Então um atleta profissional ele vai ter ali a bolsa dele, o seguro, o médico, o fisioterapeuta, tem uma série de pessoas ali em volta fazendo o preparo dele para aquilo. Então ele pode jogar o jogo de um nível extremo. Agora, quando você é um atleta amador, você tem que pegar leve, você tem que ir em competições que permitam você manter a sua integridade física para trabalhar no outro dia. Por quê? Porque a sua profissão não é simplesmente lutar. Então, se você se machucar, não tem alguém para te cobrir durante 2, 3 meses para você fazer recuperação. Você vai perder seu emprego, sei lá, você vai perder a sua empresa. Então, você tem que ter essa consciência. Esporte amador é uma coisa, esporte profissional é outra, completamente diferente. E vale lembrar também sempre para vocês que, cara, arte marcial sem luta, sendo tradicional ou não, é ginástica, tá bom? Arte marcial que não tem um soquinho, que não tem um chute, que não tem um contato, que não tem um sparring, é ginástica. Chame do que você quiser, mas isso pra mim é ginástica, valeu? Então se você quer ver mais vídeos como esse daqui, falando sobre artes marciais, ensinando algumas técnicas também, você pode se inscrever aqui nesse canal. A gente vai adorar receber você aqui na nossa família que a gente está formando aqui no canal. Então se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você curtiu esse vídeo, se você concorda com as ideias, clica aqui embaixo em curtir para eu saber que você concorda com essas ideias. Se você quer ver mais do meu dia a dia e dos meus treinamentos, me segue lá no Instagram, @joel.correia. Lá eu mostro mais do meu dia a dia, faço stories, vocês vão ver a gente treinando com a equipe, é bem legal também, beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo, até lá e saudações!